Você quer evitar 5 erros básicos na hora de contratar um PJ? Vem comigo que eu vou te passar 5 dicas assim maravilhosas. O nosso objetivo é evitar que você cometa esses erros. Vem comigo. Vamos aqui enumerar alguns tópicos, alguns itens, algumas situações que você não pode cometer esse erro de forma alguma. Então, por exemplo, a falta de contrato ou esse contrato mal elaborado ou um contrato de boca. Gente, você não pode contratar um profissional, alegar que essa contratação está na condição de PJ e você não formulou esse contrato como deve ser feito. É imprescindível que você estabeleça algumas cláusulas que é importantíssimo, é crucial. Então, você não pode pegar um contrato, um Ctrl+C, Ctrl+V que você acha no Google. Então, o nosso método ele foi baseado justamente em contratos que foram devidamente autorizados, foram validados pelo Supremo Tribunal em algumas causas. Então, não abra mão do contrato. Se você vai contratar o seu PJ, você tem que ter um contrato muito bem elaborado. Nesse segundo item que a gente vai tratar aqui é a subordinação e a pessoalidade. Então, gente, na hora que você faz uma contratação PJ, você tem que deixar claro que a subordinação não vai acontecer na interação da sua empresa. Você tem que realmente ter uma tratativa com o seu PJ de uma forma totalmente diferenciada em relação ao seu CLT. Inclusive, esse convívio, nós ajudamos a você como você deverá monitorar, como você deverá tratar esse PJ. Porque até quando você faz uma divulgação de vaga, por exemplo, no PJ, você não pode fazer aquela divulgação igual a uma contratação CLT. Você tem que ter muito cuidado, porque palavras que você venha colocar, até como você deverá contratar esse PJ, poderá recair prova contra você. Terceira dica, você não pode contratar um PJ e você está fazendo depósito, por exemplo, na conta pessoa física. É importante que esse PJ ele tenha uma conta em um banco aberta com o CNPJ e que os pagamentos deverão ser feitos nesta conta PJ. Então, é imprescindível que você, quando vir fazer os pagamentos desse PJ, seja em conformidade com uma conta de pessoa jurídica. A quarta dica que a gente vai passar para você é o acompanhamento desse PJ. Então, você tem que ter realmente uma organização, um controle, para na hora que você fizer essa administração dessa conta PJ, ela se munir de provas que sejam utilizadas a seu favor no futuro, caso seja necessário. Então, qual é o objetivo do método PJ? É munir você justamente de informações, de documentos, de organização, para que você possa, no futuro, caso seja necessário, você ter aquelas provas de fácil acesso. Então, um exemplo é que o teu PJ ele vai ter que emitir a nota fiscal para você mensalmente. Ele vai ter que apresentar o pagamento dos impostos. Ele vai ter que estar apto àquele CNPJ e não inapto. Inclusive, o nosso software que a gente disponibiliza para vocês, ele faz esse acompanhamento e na hora que não é enviado, ele já gera um alerta e o RH, que muitas vezes é muito complicado você administrar esse PJ, porque o nosso software está linkado com a Receita Federal. Então isso é um facilitador. Apenas você com uma visualização desse dashboard, você vai poder verificar, por exemplo, se aquela empresa ela está apta, ou seja, está sendo gerado as certidões negativas. Então é imprescindível. Por quê? Se você tiver um processo trabalhista, um dos pontos que o Supremo Tribunal Federal, porque veja, você começa com o processo nas primeiras instâncias, mas a gente sempre diz que nas primeiras instâncias a gente não pode prever se vai ser positivo ou negativo, mas se você utiliza o método, até agora não tivemos nenhum caso, todos os casos foram ganhos com o Supremo Tribunal, porque a gente se baseou no que eles exigem. Então, eles exigem contrato, a regularidade da empresa, e aí você vê que no próprio software ele vai fazer o acompanhamento até do contrato, ou seja, se estiver vencendo aquele contrato, ele vai avisar. Se não foi enviada a nota fiscal, ele vai avisar. Se ele pagou o imposto, o software vai avisar através da extração das certidões negativas. Então, isso aí
é uma forma de você controlar todo o processo que envolve um controle de um PJ. Agora a gente vai falar sobre a quinta dica. Você não pode misturar os benefícios de CLT com PJ, de forma alguma. Por exemplo, você não vai pagar para um PJ uma 13ª parcela. A gente tem até como orientar você para transformar esse benefício diluído nos 12 meses, mas jamais você pode pagar essa parcela separadamente. Então, aqui vai uma dica preciosa. Tem também como férias, plano de saúde, vale de refeição e qualquer outro benefício que seja do mundo CLT. Então, o PJ ele tem que ser tratado como PJ e fazer as devidas adequações do mundo CLT. Uma das coisas que são importantíssimo você empresário e deve saber e aplicar é que você contratando o PJ, você vai ter uma diminuição do teu passivo trabalhista e que você vai ter uma diminuição de encargos, principalmente se a tua tributação da tua empresa for lucro presumido ou lucro real, tá? Mas a questão do passivo trabalhista já é um ponto positivo. E outro aspecto que você deve levar em consideração é que você, quando contrata um colaborador na condição de PJ, ele tem uma probabilidade de ter uma estabilidade maior e evitar também o turnover, que a gente sabe que o turnover é a rotatividade que você tem de entrada e saída de funcionário. Isso tem um custo altíssimo. Como você contrata um PJ que ele ganha equiparadamente mais do que o CLT, o que a gente prega é, se, por exemplo, um salário CLT é de 10 mil reais, a gente tem que remunerar ele equiparando, por exemplo, aplicando aí 27,42, que seria o décimo, as férias e o FGTS, em termo percentual. Então, esse salário não poderia ser contratado, se ele era CLT e ganhava 10 mil reais, ele vai passar a 12.742. Então, a gente tem que ter uma certa consciência que esse profissional contratado como PJ, equiparado com o CLT, ele vai ganhar mais. E aí se inclua todos os benefícios que ele tinha na condição CLT. Então, o nosso método ele tem um objetivo de fazer todas essas contas de migração com todos os benefícios que ele teria na condição CLT, para que ele não perca. Mas qual é a vantagem para o contratado, que é o PJ? Gente, ele vai ter não vai haver mais a cobrança dependendo da faixa salarial dele. Ele vai ter um acréscimo, porque não vai ser descontado mais imposto de renda e INSS. Por quê? Dependendo da atividade que ele venha exercer, se for uma atividade intelectual, ele poderá ter apenas o desconto de 6%. Isso aí é objeto de análise, que a gente traz cada caso para que a gente faça uma consultoria, e aí a gente vai verificar e vai fazer todos os cálculos dessa migração de CLT para PJ. E também fazemos um estudo para você, empresário, um comparativo entre a folha de pagamento como CLT para PJ. Quanto isso vai impactar em termos de vantagem financeira que você venha ter, que é a economia. Então, fica aqui o recado, a gente convida você para que possa entrar em contato aí, tem alguma forma de você nos contactar, para que a gente possa amadurecer e tentar te ajudar nesse processo de migração ou contratação de PJ.